Fala pessoal, mais um ano começando e provavelmente uma das principais metas que as pessoas colocam no seu planejamento para o ano que se inicia é o de poupar e investir mais o seu dinheiro. E dentro desse assunto eu quero incluir mais um tópico para você. Por que eu considero que é tão importante a gente investir no exterior caso você não tenha começado neste ano de 2023? Caso você já tenha começado, por que você deve continuar investindo dessa forma? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Moraes, eu sou analista CNPI da VG Research e já te convido a fazer um trabalho pequeno para você, que é muito importante para a gente, que é o de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e, claro, ativar as notificações para que você receba cada dia mais os novos conteúdos que a VG produz para você. Então, bora lá para mais um vídeo. Bom, mas antes de começarmos o assunto do vídeo, que é sobre por que você deve investir nos Estados Unidos durante esse ano, vamos dar um passo atrás e entender por que, de modo geral, os investidores não buscam investimentos fora do seu país. Bom, a gente tem aqui que o principal culpado que a gente pode elencar é o viés doméstico. E o que é isso? É aquela tendência que os investidores têm de concentrar seus investimentos no seu país, porque eles conhecem muito mais a rotina das empresas, eles conhecem muito mais as empresas que estão mais presentes no seu dia a dia, então naturalmente a gente percebe um risco menor dos seus investimentos aqui do que nos investimentos fora devido a essa proximidade. E por que isso é importante a gente pensar? E claro, a gente tem de destacar aqui que isso não é um problema só do brasileiro, os investidores do mundo todo sofrem com isso, mas é importante a gente destacar isso que, de forma irracional, nós ignoramos todos os benefícios que a diversificação internacional e geográfica traz para a carteira do investidor. E nesse gráfico eu mostro aqui como que é a porcentagem, a média dos investidores em cada país, o quanto eles investem nos seus países e quanto eles investem naturalmente fora. E aqui eu quero destacar o Brasil, que está aqui quase no topo dessa linha, na nossa lista, com aproximadamente 95% dos seus investimentos dentro do país. Ou seja, em média, os brasileiros têm 95% dos seus investimentos dentro do seu país. E ao lado aqui do Brasil a gente tem países como Rússia, Indonésia, Kuwait, ou seja, uns investidores que concentram muito. E é importante a gente destacar aqui os Estados Unidos. Os Estados Unidos, apesar de estarem na maior economia do mundo, os próprios americanos têm, em média, 70% do seu patrimônio investido nos Estados Unidos. Então, olha só que interessante, eles já estão inseridos na maior economia, no maior mercado de capitais do mundo, e mesmo assim, eles diversificam mais que os brasileiros. Então, esse é um ponto bastante interessante da gente perceber como que esse viés é forte na tomada de decisão do investidor. Bom, então partindo agora aqui para os principais motivos, o que naturalmente você já imaginaria é o dólar. A gente tende a investir fora do nosso país para investir em uma moeda mais forte. Então eu acredito que apenas esse motivo já seria muito atrativo e interessante para o investidor de longo prazo. Por quê? Porque basicamente tudo que a gente consome é cotado em dólar. O trigo que produz o seu pão, o petróleo que vira o diesel ou a gasolina que faz o transporte de todos os veículos aqui, basicamente, do nosso país, o serviço de streaming que você contrata, ele é no fundo cotado em dólar e trazido aqui em reais para o Brasil. Então, uma forma da gente pensar no investimento no exterior é se proteger dessa valorização natural que o dólar tende a se manter ao longo dos anos. Ou seja, a gente percebe que naturalmente o dólar vai permanecer sua trajetória de valorização em relação ao real ao longo dos anos, apesar de nós vermos essa flutuação onde o dólar pode subir ou cair no curto prazo. Então, além da nossa proteção em relação ao IPCA, que é a inflação aqui do Brasil, a gente tem de pensar na inflação que o mundo traz para o nosso país, que a gente percebe de maneira principal através da valorização do dólar ao longo dos anos. E aqui a gente percebe muito bem isso quando a gente compara o poder de compra desde 94, quando o real foi criado, ou seja, R$ 100 em 94, ele R$ 100 hoje, eles compram aproximadamente R$ 15 do que seria comprado em 94. Então a gente já percebe que a desvalorização é de mais de 80% do real desde a sua criação. Já o dólar, claro, também tem inflação, lá é menor, então a gente percebe uma desvalorização também da moeda americana. Então a gente tem que US$ 100 hoje, eles compram menos do que US$ 4 comprariam em 1912. Então, peraí, Guilherme, você está falando que o dólar se desvalorizou muito mais do que o real? Isso é verdade, você tem razão. Mas olha que ponto interessante.
o dólar foram precisos 110 anos para ele perder aproximadamente 97% do seu valor. E já a nossa moeda, o real, ele precisou apenas de 27 anos para poder perder 85% do seu valor. Então aqui a gente percebe como que a tendência de desvalorização do real é maior em relação ao dólar, se a gente projeta isso para os próximos anos. Provavelmente você já conhece, então, aqui o Risco Brasil, que nada mais é do que o risco econômico, político e comercial que envolve investir no Brasil. Com certeza a gente percebeu isso no ano passado bem, devido a uma eleição bastante polêmica e conturbada. Então a gente vê que esse risco Brasil ele flutua no curto prazo de maneira muito forte, o que, claro, impacta também no longo prazo. Esse gráfico a gente consegue perceber bem essa variação do risco Brasil ao longo dos anos. A gente vê que o nosso país apresenta uma variação muito grande de risco em um espaço muito curto de tempo. Então a gente precisa atentar a isso de maneira bastante consciente para não trazer esse risco de forma concentrada para a nossa carteira de investimentos. Claro, agora pensando aqui na parte boa de se investir fora, claro, primeiro a gente pensa em proteger, mas por que investir nos Estados Unidos? A gente vai ter acesso aqui ao maior mercado do mundo. A gente tem que, esses dados, aproximadamente, o mercado norte-americano, ele corresponde aí a aproximadamente 40% da bolsa do mundo. Claro que isso varia ao longo do tempo, mas a gente tem que quase metade do mercado do mundo é norte-americano. E cadê o Brasil aqui nessa lista? A gente percebe que o Brasil nem aparece aqui, pois ele representa menos de 2% das bolsas do mundo. Então a gente tem que deixar de investir nos Estados Unidos ou em outros países, a gente deixa mais de 98% do mercado de capitais de fora da nossa carteira de investimentos e de possibilidade de investir também em boas empresas. Então, concluindo aqui o vídeo, pessoal, é importante a gente diversificar geograficamente, pois isso é sinônimo não só de proteção da sua carteira contra os riscos do Brasil, mas também de buscar novas oportunidades em um mercado que é muito mais maduro e resiliente que é o norte-americano. Então eu considero que investir no exterior é um caminho natural para todo investidor que deseja evoluir, independente das condições de mercado, pois a gente tem as nossas vantagens tanto aqui do Brasil, mas que quando a gente agrega com o mercado norte-americano, essas vantagens são muito maiores. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Eu te convido novamente a curtir esse vídeo e, claro, a comentar aqui caso você tenha alguma dúvida e não deixe de compartilhar para aquele seu amigo que ainda não investe nos Estados Unidos, para que ele possa esse ano decretar o seu início de investimento no exterior. Um abraço, pessoal, e até mais.